Oi, meu nome é Maria Clara. Sofri recentemente um acidente de moto e tive a perna amputada. No dia 17/2, eu e meu esposo estávamos na casa da minha sogra. E quando fomos embora, por volta das 22 horas, em um cruzamento, no local que estava com mato bem alto, também sem sinalização, a gente não acabou vendo o carro que estava vindo e o carro também não viu a gente. Teve uma colisão no para-choque do carro. O carro bateu diretamente na minha perna, então graças a Deus, assim, né, meu esposo não machucou e eu também não tive outra fratura. E quando o carro me pegou, ele me jogou direto no mar. E onde eu bati a perna, onde o carro bateu a perna em mim, fez um corte, né, na extensão da perna toda, acima do joelho até o meu pé. Eu quis levantar, né, de imediato, não consegui. E aí quando eu olhei pra minha perna, eu vi como se fosse o meu osso mesmo, eu vi algo branco assim, cortado. E aí eu até assustei, falei assim, não, eu vou deitar de novo. Eu tirei o meu capacete e fiquei deitada desde então. E meu esposo ficou bem desesperado na hora, ele ligou pro corpo de bombeiros, ligou pros pais dele, pros meus pais também. O moço do carro deu toda assistência em todo momento, graças a Deus. Esteve com nós em todos os momentos e hoje também sempre está nos auxiliando em tudo. E aí lá nesse momento chegou a minha sogra e no momento que eu caí, eu senti muita dor, né? E aí eu pedi pra Deus, a primeira coisa, assim, era pra que Deus acalmasse meu coração naquele momento e que a minha dor pudesse sumir, porque eu tava sentindo muita dor. E aí, quando ela chegou, eu pedi pra ela orar pra que minha dor acabasse, pra que Deus amenizasse, né, aquela dor e aquela aflição que eu tava sentindo. E eu fiquei quietinha, sempre ali orando. Aí meu pai chegou. Meu pai chegou super desesperado, ele chegou bem, assim, meu Deus. E quando eu sabia que tava meio grave a situação, eu até falei pro moço lá do carro, falei pra, olha, eu não quero saber como tá, porque eu sei que eu ia ficar pior, né, se eu soubesse naquele momento. E aí, pra eu ficar quietinha e me controlar, eu pedi pra não contar como tava a minha perna. E ele falou, não, moça, não se preocupe, é só um corte. E aí, quando meu pai chegou, ele ficou bem desesperado. Ele falou, isso não é só um corte. Eu até falei, não quero saber como tá. Ele falou, não, tá tudo bem, você vai ficar bem, tentou me acalmar. E eu vi que meu pai tava muito aflito, né, porque foi uma situação, assim, muito do nada, assim. E aí, eu comecei a louvar. E, assim, foi realmente Deus, né, colocou no meu coração esse hino pra ele falar comigo naquele momento. E foi tão especial, porque depois que eu parei, tipo, pra pensar, assim, o que tinha acontecido, foi que eu fui mentalizar, tipo, sobre a letra da música. E quando eu ouvi a letra da música toda, assim, lendo mesmo a música, eu fui perceber o tanto que Deus falou no meu coração naquele momento. E o nome da música é Abraça-me. É uma música que, assim, eu não tava com essa... Porque a gente fica com, às vezes, músicas na nossa mente, né? E na hora eu não tava com essa música na minha mente. E ela veio, assim, como uma resposta de Deus mesmo, sabe? Para a situação. E meu pai começou a cantar junto comigo também. A gente ficou mais calmo. O corpo de bombeiros estava chegando, né? Ele demorou por volta de meia hora para chegar. Quando o corpo de bombeiros chegou, eles analisaram ali. Supostamente eles não viram fratura e era apenas o corte no momento, né? Eu senti bastante dor, mas eles não dava para enxergar muita coisa lá também, porque tava bem no meio do mato e no escuro, né? Mobilizaram a minha perna só com faixa e curativo. E aí me colocaram naquela maca, colocaram naquela maca, e quando eu cheguei, o primeiro médico que me atendeu já me encaminhou pra sala vermelha, que eles falam lá no UOL, né? E tomei o medicamento pra dor e fui pra essa sala. Antes disso, na verdade, eu fiz um raio-x, né, da minha perna, pra ver como é que tava, e aí eu fui pra essa sala pra lá ele olhar, né,
analisar como estava a situação. E aí o médico veio, viu, né, minha perna, e ele perguntou o que foi e tudo mais. De primeira instância, assim, ele já falou que era risco de amputação e de uma possível infecção também, né? Poderia acontecer de dar infecção. Ele pediu para eu mexer o meu pé. Eu não consegui mexer o pé. Ele falou que poderia também acontecer de eu perder os movimentos da perna. Então ele já me deu todas essas notícias juntas, né, das possíveis coisas que poderiam acontecer. Então eu já estava ciente, né, do que poderia acontecer. E aí, nesse momento, eu liguei pro meu esposo e falei pra ele a notícia, porque a minha família estava lá fora, né, do hospital, esperando por notícias. E não vinha notícias pra gente. Isso foi o que deixou a gente mais angustiados, assim, né? E no raio-x teve 2 fraturas na fíbula. É como se a fíbula partisse assim no meio. Ela não partiu assim, quando quebra assim, ela partiu no meio mesmo, ficou em 2 partes e dava até pra tirar ela da minha perna, assim, tava bem quebrado mesmo. No entanto, o médico foi e me falou que teve essa fratura também, né, na fíbula, e diz que naquele momento ele olhou pra mim e falou assim: você é muito forte, parabéns por isso, porque eu imagino a dor que você tá sentindo nesse momento. Deus, ele esteve ali segurando a minha mão o tempo inteiro. E ele falou pra mim, olhou nos meus olhos e falou que eu era muito forte. E isso me ajudou muito também. Eu acredito que Deus também estava falando comigo através disso, para que eu aguentasse e conseguisse suportar aquela dor e aquela situação. E depois disso, a gente ficou esperando 11 horas. Eu fiquei só com medicamento, né, de dor, aguardando a minha cirurgia, né? E aí, por volta das 6h30, 6 horas, eu fui pra sala preparatória pra cirurgia. Parece que já tinha passado tanto tempo da minha perna daquele jeito, que quando, assim, o sangue esfriou mesmo, aí doeu muito mais. Foi o momento que eu senti mais dor e parece que as horas não passavam. E aí, por volta das 8h30, eu fui pra sala de cirurgia. Outro médico perguntou se eu conseguia sentir o meu pé. Ele tocou no meu pé e perguntou se eu conseguia sentir. Eu falei que não. Ele falou possível de ter rompido o nervo ou algo do tipo. Pedi pra Deus que ele fizesse a vontade dele. Acabou a cirurgia, voltei pra sala de recuperação de cirurgia. E quando eu acordei, eu não conseguia mexer minhas pernas. Eu tentei levantar a cabeça, não consegui também. Na minha cabeça, eu já tinha imaginado que eles teriam amputado a minha perna. Então, eu já estava firme nisso, né? Porque eu imaginei todas as possibilidades que poderia acontecer. Eu perguntei para uma enfermeira que estava do lado. Eu ainda perguntei de um jeito bem engraçado. Eu virei para ela e falei assim: eu ainda tenho perna? Aí ela respirou fundo, falou: olha, infelizmente a gente teve que fazer a amputação para salvar a sua vida. E aí ela disse que iria chamar o médico para o médico explicar para mim o que aconteceu. A minha primeira preocupação nesse momento foi da minha família. Então eu tava preocupada, que eu sei que nesse momento eles estavam orando muito para que Deus ajudasse, né, e não amputasse a perna, porque eu já tinha avisado para eles que poderia acontecer isso. E aí eu perguntei pra ela se meus familiares foram avisados dessa situação. E aí ela disse que sim, eles assinaram o termo e tudo mais. Aí pegou e o médico falou que ia ter amputação, né? Aí meu pai mesmo aí subiu lá pra cima pra poder resolver as papeladas, conversar com o médico, ver se não tinha jeito de fazer nada. Mas assim, a gente viu que não tinha jeito. Ou era a vida dela, ou a gente amputava, né? E quando o médico veio, ele me explicou o que tinha acontecido e como foi, né? Ele disse pra mim, no meio da cirurgia, ele saiu pra ter essa conversa, e que eles também decidiram isso entre vários médicos, e eles conversaram bastante, porque quando é algo assim, em relacionado à amputação, eles sempre conversam muito, eles tentam de todas as formas restaurar para que não aconteça.
E ele me explicando, ele falou que realmente não dava pra salvar a minha perna. E se fosse pra salvar, seria uma cirurgia de mais de 8 horas, que eu poderia perder a vida, porque eu já tava perdendo muito sangue, eu já estava bem fraca, ele falou que eu já tava muito pálida, eu já tava caindo muito a pressão, já tava assim, bem ruim. E se prolongasse mais ainda, poderia acontecer algo pior. Ele disse pra mim que teve um momento da vida dele que ele passou por esse mesmo momento e que ele se arrependeu de tentar restaurar, porque a pessoa foi a óbito. A maneira que ele conversou comigo, que ele falou comigo, foi bem explicativa sobre essa questão. E quando ele disse que poderia acontecer de eu perder a vida e também ainda ter o risco de não conseguir movimentar a perna, mesmo que desse tudo certo, que minha perna voltasse, que ele conseguisse restaurar minha perna, eu não conseguiria ter movimento nela. De certa forma, era algo que Deus permitiu mesmo. E na hora eu até falei pra ele que Deus tinha usado ele naquele momento para salvar minha vida. Eu agradeci e disse que foi feita a vontade de Deus. E fui pra sala de ortopedia. E aí lá foi onde eu fiquei, eu fui no dia 18 pra lá, e eu cheguei por volta de 1h30 e fiquei lá até o dia que eu saí. Quando eu cheguei lá, teve 2 enfermeiras super legais que me recepcionaram muito bem, que é a Fabíola e a Regina, que foram pessoas super especiais para mim lá. Elas são muito alegres, elas são técnicas de enfermagem. E foi assim, um momento que eu fiquei bem pensativa lá. Eu vivi vários momentos naquele lugar. Eu fiquei lá 28 dias e foi assim, muito bom ter vivido essa experiência. E aí meu esposo chegou, e quando ele chegou, ele ficou assim tão emocionado, sabe? Porque ele queria tanto me ver. Tava todo mundo muito desesperado pela situação. E aí, quando eu encontrei ele, eu esperava só ele chegar, né? Então, quando eu encontrei ele, foi um momento muito especial também, que eu achei que eu não voltaria e voltei, pela graça de Deus. E aí a gente passou esse dia, conversei com muitos familiares também, né? Tive contato com meus familiares. Foi um alívio pra todo mundo poder ver ela sorrindo. Ela ainda tava com o rostinho inchado, mas ela tava toda sorridente, e aí todo mundo deu uma respirada. Teve que analisar, né, o meu coto, porque teve amputação, e o meu coto ficou aberto, porque como eu tive um acidente com fratura exposta, e onde eu caí era um mato e tudo mais, tinha a chance de dar infecção. Então tinha a possibilidade também de não dar certo a amputação que foi feita, que foi a transtibial, né, após o joelho. E assim facilita muito mais para uma prótese, para tudo assim, para andar facilita mais, eu ter o movimento do joelho. Mas ainda não estava totalmente certeza que eu poderia ter o movimento do joelho ainda e que a amputação daria certo, porque poderia ter acontecido de ter infecção. Então eles deixaram o coto aberto e tivemos que fazer 2 desbridamentos, que foi uma limpeza para tirar toda a pele morta, toda a necrose que tinha surgido, né? E aí o primeiro desbridamento foi uma necrose que deu na perna, que encheu bastante de secreção, e ela tava muito inchada. E aí fizeram o primeiro e depois ela foi melhorando, mas foi voltando novamente, né? Porque não tirou tudo ainda, bactéria que tinha. E aí eles tiraram na segunda vez. Nesse tempo todo eu iniciei com antibiótico, né? Pra poder tirar essa bactéria. A bactéria que teve é uma bactéria, assim, de água contaminada, então é uma bactéria que não é tão revolucionária, assim, que faz muita coisa. É uma bactéria mais simples de resolver.
Graças a Deus, com os antibióticos, foi melhorando a cada dia. Aí do segundo desbridamento que fiz, a gente já fechou o coto. Os médicos já fecharam o coto, né, costuraram, pra logo eu receber alta, né? Se tudo desse certo, eu ia receber alta. Foi passando uns 7 dias, o médico analisou, ele me passou o remédio para tomar em casa ainda, porque supostamente não teria acabado tudo, ainda tinha uma bactéria lá, mas era muito mais fácil de resolver em casa. Deus esteve comigo em todos os momentos, as pessoas que foram me acompanhar, que foram me ajudar, eu agradeço muito, porque foram pessoas muito especiais para mim. As pessoas que cuidaram de mim lá no hospital, os médicos, as enfermeiras, técnicas de enfermeira que são maravilhosas. Eu, assim, criei um carinho imenso por todo mundo. E teve 3 pessoas que passaram na minha sala. Eu tive uma colega de quarto, vamos dizer. E aí, essas 3 pessoas também marcaram muito a minha vida, a história delas. E eu também conheci muitas histórias diferentes, pessoas diferentes. E foi uma experiência muito boa que Deus, assim, colocou na minha vida, que eu nunca imaginei ter, né? Eu aprendi muitas coisas que, assim, eu precisava muito passar para que eu entendesse. Uma delas, a maior delas, assim, é a paciência. A paciência de esperar, a paciência de ter que ouvir também. Nesses momentos que eu estive lá, os momentos mais difíceis foi os momentos em que eu queria 1 minuto de silêncio. E eu não conseguia ter esse minuto de silêncio. Um dia, assim, inteiro. Eu preciso de um momento pra ser o meu momento de silêncio. A minha mente pesou muito. Como eu passei por 2 cirurgias ao decorrer do tempo que eu estive lá, eu tive também que ficar em jejum. 2 vezes, teve 2 episódios nesses 28 dias que eu fiquei em jejum, quase 3 dias. Foi 2 dias e meio. E aí, sem água, sem comida, sem nada. E aí foi um momento bem difícil que eu tive que manter a calma, porque esperar é ruim. E esperar por algo que você não sabe quando vai ser é pior ainda. Então, quando a gente perguntava sobre a previsão de quando ia sair, não tinha uma previsão, porque tudo poderia acontecer. É um hospital de urgência, não tinha como. E aí, fiquei à espera, né, desses momentos também. Eu aprendi muitas coisas lá, que é esperar, é entender muita coisa. E também aprendi a conviver, porque conviver com as pessoas não é fácil. Você tem uma convivência com as pessoas, ainda mais pessoas que você não se identifica. Então, eu tive que aprender a conviver com algo que eu não me identifico. Sair da minha zona de conforto, literalmente. Então, assim, foi algo incrível, que Deus me ensinou muito, e que foram momentos difíceis, mas momentos que eu sei que Deus teve um propósito em tudo. E quando eu saí, quando eu realmente, assim, recebi a minha alta, eu fiquei muito pensativa, né, de tudo que eu tinha vivido naquele momento. Agora vai ser uma nova fase, uma fase que vai ser difícil também. Eu tava pronta pra enfrentar essa fase, então, graças a Deus, eu fiquei imensamente feliz pela minha vida, porque, assim, muitas pessoas me questionaram, muitas pessoas me perguntaram, porque o tempo todo eu tava bem com a situação da amputação. Sempre alguém me perguntava: nossa, você tá tão feliz, você tá com um semblante tão bonito nesse momento tão difícil pra você, como você lida com isso? Várias pessoas no hospital me perguntaram isso, como eu tava lidando, contando situações de pessoas que sofreram pela mesma situação e que estavam sofrendo por aquilo. E eu parei pra pensar, quem sou eu, né, pra questionar Deus do que foi feito comigo? Quem sou eu? No momento que eu descobri que tinha amputado a minha perna, eu realmente, assim, agradeci a Deus, porque eu tô viva ainda, né? Eu tenho a minha vida,
Deus preservou a minha vida para me dar uma nova chance de viver muitas coisas, de ser um testemunho para Ele, de espalhar o Evangelho através disso, do meu testemunho, das minhas cicatrizes, né? E foi onde eu entendi, falei assim, esse é o propósito de Deus para minha vida. E no começo do ano eu fiz uma meta, né? Fiz metas para esse ano. E eu não imaginaria que isso ia acontecer comigo. Mas analisando as minhas metas hoje, eu percebo que elas não fazem sentido se não houvesse esse acidente que Deus permitiu que acontecesse, para que a minha vida, em um estralo de dedos, mudasse completamente. Um dia anterior do acidente, eu ouvi uma pregação do pastor da minha igreja. Foi assim, uma pregação que eu precisava muito ouvir naquele momento. E foi um dia antes do acidente. Depois do acidente, ela fez mais sentido ainda para mim. O que eu vou fazer com essa situação? Como eu vou lidar com isso? Que escolhas eu vou fazer? Então, foi algo que depois que eu parei para pensar em tudo que aconteceu, as peças foram se encaixando e tudo começou a fazer mais sentido. Em todos os detalhes que aconteceu, eu vi Deus agindo. E no dia 15 de março agora, eu recebi a minha alta. Eu não poderia deixar de agradecer as pessoas que me ajudaram lá, que também foram usadas por Deus, né, para estar ali me ajudando. Eu resolvi fazer umas cartinhas, só incentivando e falando, agradecendo, né, tudo que cada pessoa ali que marcou na minha vida dentro do hospital. E teve algumas pessoas que marcaram realmente, que se tornaram pessoas próximas de mim lá. A minha família, né, bonita, estava preparando uma surpresa pra mim, mas eu não imaginava que isso tinha acontecido. E aí a gente esperou o maqueiro vir e ele me levou lá pra recepção. E aí quando eu cheguei, tava a minha família lá e o meu esposo com uma surpresa também, me levou um buquê. Aquele momento que eu vi minha família, passou uma retrospectiva, né, de tudo. Foi um momento muito feliz, muito bom, que vai ficar marcado pela minha vida inteira. Quando eu abracei meu esposo, sabendo que a gente ia voltar pra casa, que acabou, né, esse desespero de ir em hospital e tudo mais. E que a gente já tava no nosso lar, que foi algo que eu pedi muito pra Deus enquanto eu tava no hospital. Porque eu tava com muita saudade do meu lar, da minha casa, do ambiente da minha casa. E aí, fui pra minha casa, né? Quando chego lá, tem o resto da família lá que fizeram uma surpresa pra mim, colocou os cartazes. E aí eu tive o meu primeiro momento de andar, né, com a boleta. E foi muito especial, recebi muitas cartinhas, muitos presentes também, que eu fiquei muito feliz. E foi onde eu percebi, falei assim, nesses momentos é onde eu vejo o quanto Deus, Ele trabalhou em tudo na minha vida. Eu não imaginava que seria um carinho tão grande que eu ia receber, sabe? Eu não imaginava que eu tinha esse carinho das pessoas, assim. E foi outra coisa que Deus também falou muito no meu coração. Porque, assim, minha família esteve ali o tempo todo, muito preocupada. Eu até fiquei impressionada com a preocupação, assim, sabe? Então, foi um momento muito especial que eu vivi lá dentro. E hoje eu estou vivendo outro momento difícil, outro processo. E esse tempo todo Deus está me dando muita força. Mas eu também estou vivendo os momentos ruins. Eu também choro porque eu tô triste. Eu também me expresso, né, pela minha tristeza. Mas a minha alegria, ela é maior. Eu tô mais, assim, esperançosa do que triste. E eu sei que Deus, Ele me colocou nessa situação para testemunhar, para que eu possa, né, incentivar essas pessoas que estão passando por essa mesma situação que eu, e até mesmo por outras situações de sofrimento. E eu quero compartilhar sempre aqui tudo que eu vivi de uma forma mais leve, trazer isso como algo que
não tornar pesado, sabe? Não tornar triste. Eu quero muito compartilhar tudo que eu tô vivendo pra ajudar, né, essas pessoas, pra testemunhar o nome de Jesus. Eu aceitei. E aceitar é um processo difícil também, não é um processo fácil. E eu quero muito ajudar essas pessoas que não aceitam ou que ainda murmuram e questionam a Deus sobre toda essa situação.